Gênesis, capítulo de número 32. Enquanto você abre aí, o título da mensagem de hoje é A Jornada Rumo à Face de Deus. A jornada rumo à face de Deus. Amém? Eu não sei se você já começou o seu plano de leitura bíblica anual, mas se prepara que hoje a gente vai ler bastante Bíblia, tá? Então se você não começou, eu já vou te ajudar a dar uma boa adiantada agora de manhã, beleza? Todos comigo? Gênesis 32, a partir do verso 3, a palavra do Senhor diz o seguinte: Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú: Assim diz seu servo Jacó: Até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar o meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: Estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos a sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu avô Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim, quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você, e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos, quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali. Depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhes disse: vão na minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo deu as seguintes instruções: quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são os servos? Para onde vão? Quem é o dono desses animais? Respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo, e a todos que seguiam os rebanhos: digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e não esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando o vir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim, os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo.
Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me, qual é o seu nome? Disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo, quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Verso de número 1. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do seu irmão e o beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus em sua bondade concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. E por fim José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir a sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se obtive o seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável, é como ver a face de Deus. Amém? Amém. Eu sempre costumo dizer que se você deseja crescer na sua caminhada espiritual, se você quer ser um cristão mais maduro, você precisa mergulhar no livro do Gênesis. Gênesis é um livro que nos ensina muitas coisas, em especial os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Se você não os compreende, certamente você vai ter dificuldade de compreender o resto das Escrituras. E Gênesis é esse livro cheio de histórias ricas, que nos ensinam lições preciosas. Mas eu também não sei você, mas quando eu leio algumas histórias das Escrituras, às vezes passa uma impressão de que esses homens e mulheres das Escrituras são super-homens, super-mulheres, pessoas completamente diferentes de nós, pessoas que talvez não têm nada a ver conosco. Quem sabe você vê a história de Jacó, de Moisés, de Abraão e fala: não, esses caras não passam o que eu passo, esses homens eles não têm nada a ver comigo, eles são muito diferenciados, eu sou muito limitado. Então não tem como haver uma identificação. Mas quando nós olhamos com atenção para, por exemplo, a história da vida de Jacó, nós vamos perceber que Jacó era um homem extremamente limitado. Jacó era um homem assim como eu e como você. Nós precisamos mergulhar nessa história. Como que eu posso dizer isso? Por exemplo, se você conhece a história de Jacó, você vai saber que Jacó, ele já nasceu lutando com o seu irmão Esaú no ventre. Eles eram gêmeos, e eles lutavam no ventre de sua mãe. E Jacó, quando nasce, ele já recebe um nome muito complicado. O nome de Jacó, ele tem um significado muito forte no hebraico, que é enganador. E eu não sei se você sabe, mas dentro da palavra, dentro da Bíblia,
o nome de alguém diz muito sobre ele. Na verdade, esse nome muitas vezes o acompanha em seus atos, em vida. Eu também sou muito assim, eu valorizo muito os nomes. Eu fico pensando nos nomes que eu vou dar para os meus filhos, né? Porque agora, de acordo com o pessoal, eu sou pai de multidões, já que minha esposa está grávida de gêmeos, né? Então a gente fica pensando aí nos nomes, e eu fico vendo os significados. E aí eu fico pensando lá, qual será que é o nome que eu vou dar para os meus filhos? Esse significado eu gosto, esse significado eu não gosto. E na Bíblia era a mesma coisa. Na Bíblia, quando alguém recebia um nome, esse nome o acompanhava, e Jacó recebeu esse nome, o enganador, o usurpador. Jacó já iniciou a sua caminhada com esse estigma, com este selo sobre a vida dele. E quantos de nós aqui também não começamos a nossa caminhada com selos, com estigmas, com palavras malditas sobre a nossa vida? Talvez do seu próprio pai, talvez da sua própria mãe, talvez de familiares, irmãos, amigos. Talvez você já começou a sua caminhada com alguém dizendo para você que você era um mentiroso, que você é alguém teimoso demais, que você não vai dar nada na sua vida. E esse estigma te acompanha. E quantos de nós, muitas vezes até por conta de palavras como essa, não praticamos atitudes debaixo desses estigmas, que não agradam ao Senhor e às vezes não agradam até mesmo a nós mesmos. Jacó também foi assim. Jacó não é diferente de cada um de nós. Não só isso, Jacó, quando cresce, ele engana seu irmão e rouba os seus direitos de irmão mais velho, e rouba também a sua bênção da primogenitura. Jacó, ele sempre fez várias maracutaias para passar Esaú para trás. Jacó, ele realmente viveu como um enganador antes do seu encontro transformador com Deus. Nessa artimanha maldosa, ele se une com a sua mãe e rouba todos os direitos e bênçãos da primogenitura de Esaú. Esse episódio ele é tão forte que Esaú, ele é tomado de tamanha ira, que ele jura de morte o seu irmão Jacó, pois não sobrou para ele bênção alguma. Diante dessa promessa de morte, Jacó vai embora da terra de seu pai, fugido, porque seu irmão disse que o mataria. E ele vai então para as terras do seu tio Labão. Jacó, ele fez isso. Não só isso, mas em todos os momentos da vida de Jacó, antes do seu encontro com Deus, Jacó, ele tentou obter bênçãos para si, com a força do seu próprio braço. Será que nós também não fazemos a mesma coisa? Será que também nós não buscamos ser bem-sucedidos a partir de nossas próprias habilidades, da força do nosso braço, independentemente do conselho e da bênção do Senhor? Se nós analisarmos com calma, meus irmãos e irmãs, Jacó, ele era como cada um de nós, um homem pecador, que carecia da graça e da misericórdia de Deus, que carecia de salvação, salvação essa que só Deus pode providenciar. Porém, também assim como cada um de nós, Jacó seria confrontado com o seu pecado, ao se reencontrar com seu irmão Esaú. É assim, é dessa forma, é como aquele pecado que você esconde na sua vida, sabe? Tem um pecadinho que você esconde, que você não quer que ninguém fale, ou uma área da sua vida que é dificultosa e você não quer que ninguém saiba a respeito. Eu já quero te dizer nesta manhã, se você quer viver uma nova história com Deus, se você deseja ter um encontro transformador com Ele, tenha a plena convicção de que Deus vai tocar neste ponto, assim como Ele fez com Jacó. Jacó foi conduzido por Deus a ter esse reencontro com Esaú, a ter esse reencontro com essa história não resolvida na vida dele. É isso que Deus faz conosco.
Para olhares desatentos, esse texto bíblico pode parecer apenas mais um trecho da história de um dos grandes patriarcas do povo de Israel. Mas, na verdade, com um olhar um pouco mais atento, nós percebemos que essa história é a história de um homem que teve um encontro transformador com Deus. E é uma história que me inspira e te inspira. Assim como cada um de nós, Jacó, ele estava nessa jornada rumo à face de Deus, rumo a esse encontro com Deus. E aqui nesse texto eu quero mergulhar com você, para que possamos aprender um pouco mais das etapas dessa jornada rumo à face de Deus. Quais etapas então nós podemos aprender com esse texto de Jacó? Primeira etapa dessa jornada é o temor do julgamento. Essa é a primeira etapa dessa jornada que Jacó fez e que muitas vezes nós fazemos também, rumo à face de Deus. Esse temor do julgamento talvez seja a situação que muitos de nós enfrentamos diariamente, dioturnamente, assombrados com a sombra do pecado na nossa vida. Aguardamos, quem sabe, com terror, uma expectativa de julgamento divino. Isso nos inquieta, tira a nossa paz. E o ser humano, ele sempre foi assim. O ser humano, ele sempre viveu com esse temor do julgamento. Isso é tão verdade que o grito atual da sociedade moderna é justamente uma pretensa liberdade para se realizar o que se bem entender. O homem deseja essa pretensa liberdade para fazer o que lhe dá na telha. Porém, para que isso aconteça, é necessário matar a pessoa de Deus, ou ignorar a existência dele, para que a nossa consciência possa descansar em paz, ao dar vazão aos piores atos da nossa natureza pecaminosa. É isso que nós vemos na sociedade hoje. Se nós olharmos, as pessoas estão ignorando a existência de Deus, ou matando o próprio Deus, como diria o grande filósofo ateu Friedrich Nietzsche, a morte de Deus. O homem quer fazer isso. Desde o Éden, o desejo do coração do homem é ser igual a Deus. Por quê? Porque nós queremos tomar o lugar de Deus. Nós queremos ser o nosso próprio Deus. Isso é tão louco, irmãos e irmãs, que muitas vezes existem pessoas dentro da igreja que acham que estão adorando e seguindo a Deus, mas não conhecem a Deus, nunca mergulharam nas Escrituras para conhecer o Deus das Escrituras, e criaram uma caricatura de Deus no seu coração, que eles dizem ser Deus, mas que é um Deus que, se eles forem sinceros o suficientes, se vasculharem o seu coração, vão descobrir que assentado no trono de Deus está alguém muito parecido com você mesmo. Um Deus subjugado às tuas vontades, às tuas verdades, aos teus achismos, aos meus achismos. Mas esse não é o Deus das Escrituras. Desde o Éden o homem age assim. E é muito interessante porque essa atitude da humanidade como um todo é uma atitude totalmente oposta à atitude que nós vemos, por exemplo, na pessoa de Jesus. Se nós fazemos de tudo para tomar o lugar de Deus, para que possamos ser elevados em poder e autoridade, para que possamos realizar aquilo que bem entendemos, Jesus se esvaziou da sua glória e veio, encarnou-se, tornou-se um bebê, cresceu, experimentou de tentações, sofreu o peso do nosso pecado. Se nós buscamos crescer, Jesus se esvaziou para nos servir. Essa atitude de Cristo deve ser exemplo para mim e para você, e deve impactar a nossa vida. Mas Jacó, então, ele está passando por esse momento de terror, diante da iminência do seu encontro com Esaú. Encontro esse que exporia as suas falhas e colocaria ele em colisão com uma prestação de contas gravíssima. Prestação de contas essa que Jacó não tinha condições de pagar. Você percebe, meu irmão, minha irmã, que o encontro com Esaú aqui é uma simbologia.
Esaú, este encontro com ele é como se fosse um encontro com o próprio Deus, este encontro com o julgamento. Jacó sabia que ele estava em iminente colisão com uma prestação de contas que ele não ia dar conta de pagar. Mas é importante nós lembrarmos que Jacó só estava voltando para a casa de seu pai, porque ele estava sendo direcionado pelo próprio Deus. É isso que estava acontecendo. Jacó não pensou do nada em voltar para a casa do seu pai. Não, ele estava muito bem, obrigado, aonde ele já estava. Mas Deus o direciona a voltar à casa de seu pai, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida de Jacó. Jacó então obedece. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Quando nós obedecemos o direcionamento de Deus para a nossa vida, as coisas dão certo. É isso que acontece. Jacó estava então debaixo desse direcionamento de Deus, e por isso ele estava nessa estrada da restauração. Assim como é conosco, o Espírito Santo de Deus, ele também nos guia a ter um encontro com Deus, por mais assustador que esse encontro possa parecer para alguns de nós. O Espírito Santo nos guia a ter esse encontro com Deus. E quais são as atitudes que Jacó toma diante desse encontro iminente com esse julgamento? Porque se ele estava em obediência ao Senhor, nós também podemos aprender com as atitudes dele, correto? A primeira atitude que Jacó toma é que ele toma medidas defensivas. Jacó, ele começa a dividir a sua família em dois grupos, os seus bens, as suas famílias, como nós lemos aqui. Ele toma atitudes defensivas, ele faz o que ele pode para se preparar para o momento de encontro com seu irmão Esaú. E aqui nós temos uma lição poderosa e preciosa, presta atenção. Jacó não ficou de braços cruzados e falou: Deus, se vira! Não. Viver pela fé, meu irmão, minha irmã, não é ficar de braços cruzados esperando que os céus se rasguem e que anjo Gabriel desça, trazendo o seu pedido de oração em uma bandeja e fala: está aqui, meu amo. Está aqui o cônjuge que você está orando, está aqui. Está aqui a oportunidade de emprego que você está pedindo, está aqui, ó. Eu trouxe, direto do trono do Altíssimo. Não é isso. Viver pela fé é crer, orar, esperar que Deus faça assim o impossível, mas agir naquilo que você pode agir. Nós podemos ver, por exemplo, o exemplo disso em Jesus. Jesus foi ressuscitar Lázaro, certo ou não? Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus, eu acho o máximo essa parte da Bíblia. Jesus chega na frente do túmulo e pede, não sei se você já prestou atenção nisso, Jesus pede para que os homens removam a pedra. E aí depois ele ressuscita Lázaro. Uma pergunta básica aqui para você, se você nunca parou para pensar nisso: o que será que é mais difícil, empurrar uma pedra ou ressuscitar um morto, que está morto há 4 dias? Eu não estou falando aqui do poder de Deus, estou falando para nós mesmos, sem o poder de Deus. O que você acha mais fácil, empurrar uma pedra ou ressuscitar um morto há 4 dias? Mas se ressuscitar um morto é mais difícil, por que ele pediu para empurrar a pedra? Porque o que cabe a nós fazermos, nós precisamos fazer. O milagre é com ele, mas o que cabe a nós fazermos, nós precisamos fazer. Então, meu irmão, você está orando para que Deus envie a prometida para a sua vida? O pessoal fica tímido, né? Se sou eu que estou orando, já dava um aleluia, pastor. Você está orando, irmão, não fica só de braços cruzados não, fala assim: ó, eu estou orando, Deus, mas eu vou me preparar, eu vou me tornar o melhor homem que eu puder para essa mulher. Eu vou parar de ficar analisando as irmãs para ver qual que está na estatura que eu acho que está ok para mim, e vou começar eu mesmo a me preparar para ser semelhante a Cristo. Vou fazer os cursos que tem aqui na igreja, eu vou entrar aqui num grupo de hombridade, eu vou caminhar com gente mais experiente na fé do que eu, vou ler a palavra, eu vou me tornar um homem de verdade. As irmãs que estão orando aí por um varão do Senhor, elas vão falar: Deus, eis que eu digo agora, que eu vou me tornar uma mulher de acordo com a tua palavra, semelhante a Cristo, uma mulher amável, assim como as escrituras pedem, assim como está lá em Provérbios. Eu vou fazer, Senhor, eu vou me tornar a melhor mulher possível. Tenho plena convicção de que se todos nós fizéssemos isso,
O mundo estaria mais tranquilo, né? Ô Deus, eu estou orando pela oportunidade de emprego. Não, mas eu vou atrás, eu vou me especializar, eu vou estudar, eu vou me preparar. Vocês estão entendendo a mensagem de Jacó para nós? Jacó toma medidas defensivas, mas não só isso. Jacó também ora. Diante de uma situação de desespero, ele recorre ao próprio Deus. E essa é a postura que todo cristão deve ter, ou toda pessoa deveria ter. Se você tem o privilégio de ter uma audiência com Deus Todo-Poderoso, como que você vai jogar isso fora? E se você prestou atenção na leitura bíblica que a gente fez aqui, você vai ver que a oração de Jacó, ela é interessante. Jacó, ele pede por livramento, mas Jacó, ele meio que começa a lembrar a Deus das promessas que Deus tinha feito. Você acha que Deus tinha esquecido? Deus sofre de TDAH? Não. Perceba, meu irmão, minha irmã, quando nós oramos a Deus, nosso coração é forjado, nós somos lembrados das promessas que Ele já fez sobre a nossa vida, e é por isso que nós encontramos conforto, restauração, renovo no Senhor, porque somos lembrados de que Ele é sobre nós, de que Ele está guardando a nossa vida. Por isso nós precisamos orar, porque a oração nos dá confiança, nos dá coragem, ousadia e intrepidez. Mas não apenas isso. Jacó, ele faz uma oferta. Jacó, ele procura dar presentes excelentes para o seu irmão. E entenda aqui, meu irmão, minha irmã, a oferta de Jacó, ela tem dois sentidos. Um deles é a reparação, e o outro é a valorização. Por que reparação, pastor? Reparação porque, ao dar presentes em abundância para Esaú, o que Jacó estava querendo fazer? Jacó, ele mesmo fala, estava tentando apaziguar Esaú. De certa forma, Jacó estava tentando reparar um pouco do dano que ele havia causado. Pergunta: o que Jacó estava dando de presente, por mais abundante que fosse, era suficiente para reparar o dano que ele causou na vida de Esaú? É óbvio que não, era insuficiente, meu irmão, minha irmã, mas mesmo assim ele o fez. Não só isso, valorização, por quê? Porque ao dar presentes excelentes para Esaú, o que ele estava fazendo? Ele estava mostrando para o seu irmão o quanto ele o valorizava, o quanto ele o amava. E isso também era insuficiente, mas mesmo assim ele o fez. Sabe, da mesma forma que Jacó, talvez a minha oferta, a sua oferta, também seja insuficiente, tanto para a reparação do nosso pecado, como para mostrar o quanto nós amamos ao Senhor, ou para adoração. Mas mesmo assim, o ato de ofertar, ele não pode ser deixado de lado, simplesmente por conta da insuficiência. Isso é errado, irmãos e irmãs. E aqui eu não estou falando só de oferta financeira não, tá? Você precisa abrir sua mente aí. Também estou falando de oferta financeira, mas estou falando também de quando você oferta a sua própria vida, seus dons, seus talentos. Eu sei que existem muitas pessoas que dizem assim, por entenderem que as ofertas são insuficientes, tipo assim, Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa que eu seja uma pessoa que serve lá na igreja. Deus não precisa que eu sirva no ministério A, B ou C. Deus não precisa que eu seja um líder de célula. Aí por conta de tudo isso, eu simplesmente não faço. Isso é pecado, irmãos. Isso é errado. Se você está enterrando seus dons, seus talentos, se você está omitindo as suas ofertas, debaixo de um argumento de insuficiência, ou porque Deus não precisa, isto é errado, isto não é bíblico. Você está ouvindo de forma muito clara e direta agora. Porque a sua omissão em ofertar, diz muito mais sobre o seu coração do que sobre a grandeza de Deus. Muito mais. E aqui eu quero fazer um parênteses, eu preciso fazer esse parênteses. Preciso. Lá nos jovens sempre procurei ensinar a eles a importância de dizimar, de ofertar e de se envolver no ministério, de servir com a sua vida. Irmãos, nós estamos assentados agora em um templo que foi pago com dízimos e ofertas.
Nós estamos num ar-condicionado que foi pago com dízimos e ofertas. Nós temos irmãos que trabalham e servem aqui na igreja com custos de dízimos e ofertas. Nós temos ministérios que rodam por conta de voluntários como esse irmão que está sentado aqui, os diáconos que estão lá atrás, outros que estão tocando louvor, que estão ofertando o seu tempo, sua vida. Se a nossa geração não entende o valor, a preciosidade de ofertar, a igreja não avança. Por isso é pecado, por isso é errado. Nós precisamos entender que a nossa oferta, ela tem aroma suave diante do Senhor. Por isso o que Jacó está nos ensinando é: oferte, mesmo que seja insuficiente, porque a sua missão diz mais sobre o seu coração do que sobre a grandeza de Deus. E aí eu ouço pessoas que mandam mensagem para mim, corriqueiramente, ocasionalmente: ah, pastor, mas eu não tenho que dizimar, né? Não tenho que ofertar, não tenho que não sei o que lá, principalmente quando é sobre dinheiro, né? Porque o dinheiro é um negócio de louco, né? A gente ama tanto dinheiro, e é louco porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Mas a gente gosta de amar o dinheiro. E eu estou falando isso com plena tranquilidade no meu coração, sabe por quê? Você fala assim, ó, você pode estar pensando aí, eu sei que tem uns irmãos aí que estão pensando isso agora: ah, é fácil ele falar isso, ele é pastor, né? Pastor gosta de falar de dízimo e oferta. Pois bem, meu irmão, eu sou pastor, mas eu dizimo, eu oferto, ou seja, eu vou além do dízimo, a minha família dizima e oferta, eu sirvo aqui na igreja muito além do que seria o horário de um emprego normal, e a minha esposa e minha família também. Eu falo isso com paz no coração, porque eu dou o exemplo. Eu não chego aqui para falar para vocês sobre oferta, se eu não faço também. Todos nós somos chamados a entender que a nossa oferta é aroma suave ao Senhor, e abraçarmos essa verdade, para que a igreja avance. É isso que Jacó está nos ensinando. Mas a jornada, ela não acaba aqui, irmãos. Existe mais duas etapas. A segunda etapa dessa jornada, rumo à face de Deus, é a luta do arrependimento. A luta do arrependimento. E é muito interessante isso, porque depois desse temor do julgamento, Jacó, ele entra numa crise ainda mais profunda. E muitas vezes, irmãos, quando estamos nessa jornada rumo à face de Deus, os momentos antes de nos encontrarmos com Ele, são os mais tenebrosos, são os mais escuros, são os mais tensos. Eu até coloquei uma citação aqui, existe um filme que é do Batman, o Cavaleiro das Trevas, não sei se você já assistiu esse filme, mas tem um momento que o Batman vira na câmera e ele fala assim: a noite é sempre muito mais escura antes do amanhecer. Isso é uma verdade, que pode ser observada com os nossos próprios olhos, se um dia você virar uma noite. A noite, ela é sempre muito mais escura antes do amanhecer. Com Jacó também foi assim. Antes de chegar ao amanhecer na vida dele, ele experimentou a sua crise mais profunda. O texto, ele não dá detalhes, mas muitos comentaristas, ao olharem para esse texto, falam que o fato de Jacó levantar durante a noite e começar a atravessar a sua família, os seus bens, o rio Jaboque, não é porque ele estava com medo de que Esaú chegasse antes, porque Jacó sabia mais ou menos a distância que Esaú estava. Era porque Jacó estava completamente perturbado. Ele estava em crise. Ou será que você nunca ficou acordado mais do que devia porque estava ansioso, preocupado, passando por alguma crise na sua vida? Jacó estava perturbado, meu irmão, minha irmã. Jacó não conseguia dormir. No meio da noite ele começa a atravessar todo mundo, bens, família, ele atravessa todos. E isso é tão louco, ele estava tão perturbado, que o texto fala que ele atravessa todo mundo, e no hebraico dá a entender que ele volta. O cara estava tão perturbado que ele atravessou o rio, todo mundo, e voltou para o outro lado e ficou sozinho. De tão perturbado que Jacó estava. E é justamente naquele momento, onde ele estava sozinho, no meio de densas trevas, perturbado, em crise, é nessa hora que o texto fala que um homem vem e o ataca. O texto não fala que homem é esse, mas um homem vem e o ataca, e glória a Deus por esse ataque, porque nós sabemos que era o próprio Deus. Glória a Deus, porque nos momentos de mais densas trevas, Deus vem ao nosso encontro, Deus nos ataca com esse amor furioso dele, que deseja transformar a nossa vida. É isso que Deus faz. É naquela hora, Deus vem ao encontro de Jacó, Deus o ataca.
uma luta, a luta do arrependimento, a luta que geraria uma transformação importantíssima na vida de Jacó. É muito interessante porque quando este homem ataca Jacó, está tão escuro que Jacó não consegue ver quem é. E Jacó, ele compra a briga. É fato, irmãos e irmãs, que se Jacó soubesse que aquele homem era um ser divino, ele não compraria essa briga. Mas Jacó não conseguia ver quem era, e ele compra essa briga. E quantas vezes eu e você também não fazemos o mesmo? Quantas vezes eu e você também não nos apegamos a nossas certezas, a nossas verdades, e nós compramos briga com o próprio Deus. Nós não conseguimos enxergar que é o próprio Deus que está ali conosco, e compramos essa briga, e ficamos ali lutando com Deus, 2, 3, 4, 5, 15 anos, lutando com Deus. Mas Jacó, ele persevera nessa luta. Ali tinha um outro sentido para ele. Jacó persevera na luta, a tal modo que o homem, ele toca na articulação do seu quadril. Tem gente que acha que Deus ia perder a luta, né, de Jacó, né? O texto às vezes dá a entender meio isso. Mas, gente, se só bastou um toque do homem para deslocar o quadril de Jacó, é fato que se Deus realmente estivesse na briga para valer, Jacó não teria mínimas condições de enfrentar essa luta. Mas Deus, esse homem, toca na articulação do quadril de Jacó, e o homem pede para que Jacó deixe ele ir, porque estava para amanhecer, talvez para que Jacó não visse a sua face. E Jacó então, para variar, pede uma benção. Não deixarei que o Senhor vá, se o Senhor não me abençoar. E aí é muito interessante porque Deus, naquela teofania, vira para Jacó e lhe faz uma pergunta: qual é o seu nome? E isso é lindo demais. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Deus sabia o nome de Jacó. Mas quando Deus vira e fala: qual é o seu nome? Qual era o intuito de Deus? Quando Jacó fala: o meu nome é Jacó, o intuito de Deus era que Jacó confessasse o seu pecado. É por isso que essa luta com Deus é a luta do arrependimento. Quando Jacó fala: meu nome é Jacó, ele está falando o quê? Eu sou o enganador, eu sou aquele que roubou meu próprio irmão, eu sou aquele que enganou meu próprio irmão, eu sou Jacó, eu vivi a minha vida enganando pessoas. Ele confessa diante do próprio Deus o seu pecado ao declarar o seu nome. É isso que Jacó está fazendo. Existe uma frase de A.W. Pink, que é um teólogo e escritor muito famoso. Ele diz: o arrependimento é a mão liberando aqueles objetos imundos aos quais ela havia se agarrado com tanta tenacidade. A fé é a mão, estender essa mão vazia para Deus, para receber o seu dom de graça. É isso que está acontecendo aqui. Jacó está entregando para Deus a sua sujeira. Deus, eu sou Jacó, eu sou esse homem imundo, pecador, enganador, é esse que eu sou. E quem sabe nesta manhã eu e você não precisamos fazer o mesmo. Quem sabe o que lhe falta para ter esse encontro transformador com Deus é virar e falar: Deus, eu sou assim, eu estou aqui com meus defeitos, com meu pecado, Deus, eu tenho sido um mentiroso, Deus, eu tenho sido um viciado, seja em substâncias químicas, em pornografia. Deus, eu tenho sido um enganador. Deus, eu tenho sido um adúltero. Quem sabe o que nos falta é isso, é essa postura de arrependimento, de olhar para o Senhor e declarar: este é meu pecado, Deus, perdoa-me. Eu estou me achegando na tua presença e essa é a minha situação. Eu sou Jacó. É muito bonito isso, porque quando Jacó declara o seu nome e consequentemente o seu pecado, a bênção que Deus dá a ele é trocar o seu nome.
Ele fala: agora, você não será mais Jacó, você não será mais o enganador, você será Israel, porque você lutou contra Deus e contra os homens e venceu. Ou seja, você não é mais o enganador, você não é mais esse pecador agora você é redimido, agora você carrega o nome do Pai da nação que há de dar à luz o Cristo. Você carrega um nome agora de esperança, de vitória, é esse que você é agora. Essa é a verdade e a bênção que eu declaro sobre a sua vida, é isso que Deus está fazendo com Jacó naquele momento. É muito lindo isso, porque a Bíblia nos mostra que também lá na glória nós receberemos um nome que só Deus vai saber, um nome específico, porque Deus ele muda a nossa história. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, Ele está mudando a vida desse homem completamente. E eu creio, irmãos e irmãs, que é isso que Ele deseja fazer comigo, com você nesta manhã, transformar completamente áreas da nossa vida. Ou quem sabe, se você nunca entregou a vida ao Senhor, transformar a sua vida nesta manhã, este encontro com Deus. E é só depois desse encontro com Deus, que Jacó então agora chamado Israel, está preparado para se encontrar com o seu irmão Esaú. É só agora. E aqui nós chegamos na etapa final dessa jornada rumo à face de Deus. E a etapa final é essa: é a alegria em ver a face de Deus. É isso, irmãos, chegou o momento do encontro. Jacó, agora Israel transformado, ele já estava preparado para se encontrar com seu irmão. Mas é fato que com certeza no coração de Jacó ainda havia talvez algum tipo de inquietação, quem sabe um pouco de medo, ele não sabia o que seu irmão faria. Mas a atitude de Jacó agora era completamente outra. Quando Esaú aparece lá no horizonte, Jacó, ele coloca a sua família para trás, ele toma a frente, e o texto diz que Jacó se curva até o chão, 7 vezes. Primeiro que curvar-se até o chão, era uma postura de profundo arrependimento e de humilhação. Mas o interessante é que Jacó faz isso por 7 vezes. Você já notou, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia fala de 7 vezes, o número 7, algumas vezes? O número 7, dentro das Escrituras, ele representa perfeição, plenitude. Jacó, ao se prostrar até o chão por 7 vezes, ele estava mostrando perante Deus e perante os homens, em especial o seu irmão: meu irmão, eu estou aqui me humilhando e eu me arrependo do pecado, de forma plena, total, integral, perfeita. Eu quero mostrar para você, meu irmão, que eu estou profundamente arrependido, que eu sou uma nova pessoa. É por isso que Jacó se prostra 7 vezes. E essa é a parte, irmãos e irmãs, é por causa desta parte, deste texto, que o Espírito Santo me conduziu a trazer essa mensagem para você essa manhã. Não é por causa do Peniel, é por causa dessa parte agora. Sabe por quê? Porque contrariando as expectativas de todos, Esaú, ele corre até Jacó, Esaú abraça Jacó, Esaú beija Jacó, e o texto fala que ambos choram. Deixe essa informação entrar no seu coração, irmão. Eu confesso que eu chorei algumas vezes lendo esse texto. A fala de Jacó para Esaú, diante dessa atitude, ela mexe muito comigo. O verso 10 do capítulo 33 diz: diante de Esaú querer negar os presentes, Jacó insiste que ele permaneça com os presentes, e ele fala, Jacó insistiu: não, se obtive teu favor, peço que aceite meu presente.
E que alívio ou que alegria é ver o seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Sabe por quê, irmão? E eu ficava pensando nisso. Por que que ver a face de Esaú, o pai dos edomitas, uma nação que se distanciou de Deus, por que que olhar para a face de Esaú era como ver a face de Deus? E eu fiquei pensando sobre isso. Sabe por que que olhar para Esaú era como ver a face de Deus? Eu vou te dizer. É porque Esaú, apesar de ser o grande ofendido, e de ter todo o direito do mundo de exterminar Jacó, toda a sua família, todos os seus bens, ele corre para abraçar Jacó, para beijar Jacó diante de uma postura de arrependimento. Olhar para Esaú é como ver a face de Deus, porque Esaú, apesar de possuir o poder de executar julgamento, porque ele estava com um exército de 400 homens, ele possuía o poder para isso. Esaú escolhe o caminho do amor e do perdão, diante de uma postura de arrependimento. Olhar para Esaú é como olhar para a face de Deus, porque Esaú até mesmo chega a oferecer a Jacó, do seu poder, daqueles homens, para proteger Jacó no restante da viagem depois. É por isso, é nesse momento, é nessa hora, que a atitude de Esaú nos lembra do próprio Deus. Deus, o Pai de amor, que nos aguarda com ardente expectativa, aquele pai que aguarda com braços abertos o retorno do filho pecador que está voltando. Deus, aquele pai de amor que está disposto a perdoar pecados, a reatar relacionamentos, a trazer de volta aquele filho pecador para a mesa da intimidade. Deus, a atitude de Esaú é como ver a face de Deus, porque assim como Esaú, Deus nos encontra com graça e com misericórdia, independentemente de quão grave seja o teu pecado. Deus está de braços abertos para te receber. Deus está de braços abertos para reconstruir pontes, para fazer sua história nova, diante de uma postura de arrependimento, assim como Jacó teve. É isso, meus irmãos, a jornada de Jacó rumo à face de Deus, a jornada que todos nós somos convidados a realizar, uma jornada de pessoas pecadoras, que nada merecem, mas que encontraram amor e graça em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, naquela cruz. E diante de uma prestação de contas impagável, o próprio Deus pagou a conta por nós, enviando seu Filho. E o que eu e você precisamos fazer em troca? Nada. A Bíblia fala que nós precisamos apenas nos arrepender dos nossos pecados e crer, arrependimento e fé. E o mais interessante é que até mesmo o arrependimento e a fé, a Bíblia também nos ensina em Efésios, que é algo que Deus nos dá. Deus nos conduz na jornada da redenção, assim como conduziu Jacó. É isso que Deus faz. Jacó, ele trilhou a jornada da redenção, e ao fazer isso, ele deu seguimento à promessa de Deus, feita lá para seu avô Abraão. Agora, não mais Jacó, mas sim Israel, Deus continua uma jornada ainda mais preciosa de redenção, porque foi através da família deste homem que o Messias veio. Entenda, meu irmão, minha irmã, a atitude de Jacó de trilhar essa jornada rumo à face de Deus não mudou apenas a história de Jacó, não. Mudou a história de Jacó, mudou a história da família de Jacó, mudou a história dos descendentes de Jacó e mudou a história do mundo. Afeta a nossa vida até hoje. Nós estamos falando dele aqui. Talvez você não entenda. Escute o que eu estou te falando. Talvez você ache que sua vida não vale a nada, que você crer ou não crer não muda nada. Mas você não sabe.
A sua vida é muito preciosa aos olhos do Senhor. Talvez a sua atitude nesta manhã, de trilhar a jornada rumo à face de Deus, mude não apenas a tua vida e a tua história, mas mude a história da tua família, dos teus descendentes e de pessoas que você nem conhece. Quem sabe Deus quer levantar você para ser um pregador, um missionário, um líder. Pessoas que você nem sabe serão impactadas através da sua vida. Jacó trilhou a jornada rumo à face de Deus. E você? Qual jornada você vai trilhar? Você vai seguir a voz de Deus rumo à redenção? Ou você vai continuar tentando conquistar tudo na força do seu braço? Sabe, irmãos, irmãs, Jesus te chama hoje para um encontro transformador com Ele. Ele te chama para que você seja transformado pelo amor e pela graça dEle. Ele te chama para que você encontre um real sentido para a sua vida.